bom dia! Estamos aqui para continuar estudando a lição número 13 e hoje nós vamos considerar o tópico número 3, respeito pelas autoridades seculares. Pergunta A: como devemos tratar a autoridade governamental e por quê? De acordo com o verso de Hebreus 13:17, nós vemos aqui: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. Por quê? Porque Deus é quem remove reis e estabelece reis. Então, quando uma pessoa recebe uma autoridade, quando uma pessoa trabalha, como uma autoridade, nós devemos respeitar, porque Deus é quem estabelece as autoridades. Nós devemos ser submissos para com eles e respeitar e não temer as autoridades. O verso lá de Romanos 13, 1-7 fala que quem teme as autoridades são as pessoas que estão desobedecendo a lei. Mas se nós estivermos obedecendo, sendo submissos, nós não precisamos temer. O que todos os que exercem autoridade governamental devem fazer com essa responsabilidade? O verso de 1 Coríntios 11, verso 1 fala: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Então, as pessoas que exercem autoridade governamental devem procurar seguir o exemplo de Cristo, buscar fazer leis que estejam de harmonia com a lei divina. Esse seria o propósito, Aqui nós vemos o texto essa notinha que fala: o poder de Davi lhe havia sido concedido por Deus, mas com o objetivo de ser empregado somente em harmonia com a lei divina. Contudo, quando ele ordenou algo que contrariou a lei de Deus, a obediência a tal ordem se tornou pecado. E nós também, a partir do momento que as leis contrariam a lei de Deus, a vontade de Deus, então nós devemos escolher obedecer a Deus. Esse é o que nós vamos ver na próxima pergunta, pergunta C. Essa autoridade chega a alcançar a consciência de uma pessoa? Aqui nós temos o exemplo de Pedro. Em Atos 5, verso 29, fala assim: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, nós não devemos permitir que as autoridades, as leis, venham alcançar a nossa consciência. Nós devemos seguir o que nós conhecemos e sempre escolher ficar do lado da palavra de Deus, de seguir a lei de Deus. E nós temos aqui o exemplo de Martinho Lutero, quando ele declarou: aqui estou eu e não posso agir de modo diferente, por isso que Deus me ajude. Amém. Que nós possamos também nos esforçar para ter uma consciência pura diante de Deus e dos homens, e que nós, no momento em que as leis contradizerem a lei de Deus, que nós possamos ser fortes o suficiente para escolhermos obedecer a Deus do que aos homens. Tenha um bom dia. E nós vamos continuar, se Deus quiser, a nossa lição amanhã. Um bom dia.